Boa tarde a todos novamente. Nós vamos agora poder dar início a essa mesa redonda que faz parte do 9º simpósio do Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e também no 5º simpósio do Laboratório de Prospecção de Compostos Bioativos da mesma instituição. Essa mesa redonda ela é intitulada Perspectivas para o Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Pós-Pandemia. Participarão desse debate, nessa mesa redonda, eu próprio, que sou Luciano Paulino da Silva, pesquisador na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e responsável pelo Laboratório de Nanobiotecnologia, cujo modo de operação é pensar macro, planejar micro e realizar nano. Contamos também com a doutora Vera Lúcia Peruzzi Polez, que também atua no Laboratório de Prospecção de Compostos Bioativos da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Contaremos ainda com o Dr. Paulo Vieira Milreu, que é diretor de Tecnologia e Inovação na empresa TechSynapse, além de cofundador da startup NanoDivest, e ainda contaremos com a mestra Beatriz Santos Carvalho, a qual é CEO das startups BioPrinted e também CyclePrinted. Agradeço de antemão a vocês três por terem aceitado estar aqui conosco durante essa mesa redonda, falando de um tema que é tão recorrentemente, ao mesmo tempo que preocupante, mas que suscita uma série de questões de como será o pós-pandemia no que diz respeito ao desenvolvimento de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que tanto no caso da Embrapa, enquanto empresa pública, quanto nas empresas privadas nas quais atuam, tem certamente algum tipo de impacto esse momento que nós estamos vivendo. Para começar essa conversa, esse debate, essa troca de ideias que nós planejamos para hoje, eu gostaria primeiro de cada um contar um pouquinho sobre o que é seu laboratório, a sua empresa, a sua startup, e quais são as perspectivas dele em termos de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente gostaria de começar com a doutora Vera contando um pouquinho para a gente sobre o LPCB. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, né? E é um prazer, né, conversar um pouco sobre esse tema tão pertinente, né, na parte científica. Bom, eu sou cofundadora, né, do Laboratório de Prospecção de Compostos Bioativos, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, né? O nosso objetivo é trabalhar com tecnologias verdes, né, para o controle de pragas, patógenos, né, visando, né, a saúde humana, animal e também uma melhora do meio ambiente. Muito obrigado, Vera. A gente agora gostaria de passar a palavra para o Dr. Paulo, contar um pouquinho da TechSynapse, da motivação da TechSynapse na criação da startup NanoDivest. Ontem, aqueles que estiveram conosco na outra mesa redonda sobre disseminação de conhecimento nesse período de pandemia, certamente já conheceram um pouco da NanoDivest que a doutora Cíntia apresentou, mas agora a gente vai conhecer também um pouquinho da TechSynapse, quais são as perspectivas em desenvolvimento de tecnologias e inovações dessa empresa que o Dr. Paulo vai contar para a gente. Boa tarde, obrigado, Luciano, pelo convite, obrigado aos demais membros da mesa pela participação. A TechSynapse é uma empresa de tecnologia brasileira que vai completar 15 anos em 2020 e atua primordialmente no segmento de software, né? Então a gente tem aí nosso portfólio de software voltado principalmente também para o segmento automobilístico. E desde 2013 a TechSynapse tem a sua área de pesquisa aplicada. Dentro dessa área de pesquisa aplicada, o foco é de desenvolver novas tecnologias para novos mercados. A gente estabeleceu parcerias que culminaram em vários mestrados e doutorados com participação da empresa na pesquisa, junto a instituições como a Embrapa, a Unicamp, a USP, né, o IME da USP, assim, dá para citar alguns outros. Mais especificamente com a Embrapa, a gente tem um projeto lá, mais ou menos já 7 anos de existência, para desenvolver nanomateriais, mais especificamente nanopigmentos magnéticos. E essa iniciativa, à medida que ela começou a apontar mais para realmente produtos de mercado, culminou na fundação aí da nossa startup NanoDivest, né, com essa ideia justamente de levar esse trabalho de pesquisa da área de pesquisa aplicada
da TEC, em parceria, nesse caso, com a Embrapa, para o mercado. E é isso que a gente tem tentado fazer aí nos últimos anos. É uma trajetória, a gente está ainda no começo dela, mas muito, muito animados, vemos com muito bons olhos essa iniciativa. Valeu, muito obrigado, Paulo. E agora a gente vai passar a palavra para a mestra Beatriz, para ela contar um pouquinho dessa startup, das duas startups até na realidade, que acabaram nascendo dentro do próprio laboratório de nanobiotecnologia. Beatriz, ela é egressa do nosso time, então ela certamente vai poder contextualizar um pouquinho para vocês. Boa tarde, agradeço também o convite e a oportunidade de estar aqui com todos vocês nessa mesa redonda. Como o Luciano falou, eu sou CEO e cofundadora de duas startups que nasceram no ano passado, vai fazer um ano agora, em agosto. E uma, BioPrinted, é relacionada à área de biofabricação 3D, e a outra, PsychoPrinted, é relacionada à economia circular, reciclagem de plásticos e impressão 3D. E elas nasceram basicamente da necessidade que a gente viu com relação a essas duas áreas, tanto a área de biofabricação 3D e a área de reciclagem de plásticos e economia circular e impressão 3D, na intenção da gente oferecer de forma simples, sustentável, a fabricação 3D nessas duas áreas durante a minha experiência que eu tive durante o mestrado nessas áreas. Valeu, muito obrigado, Beatriz. E o motivo, e como vocês sabem dessa mesa redonda, é tentar entender um pouco melhor de como é a reação que tem os membros, os times que atuam em diferentes laboratórios, como eles estão enfrentando e lidando com a situação atual em prol de preparar o futuro vindouro. Nesse sentido, no nosso laboratório de nanobiotecnologia, o qual tem 6 linhas de pesquisa na Embrapa, que vão desde a prospecção de materiais vindos da biodiversidade até o desenvolvimento e aplicação de diferentes tipos de nanomateriais, desde o dia 16 de março, nós passamos a atuar em um regime de teletrabalho, onde nós passamos a chamar de L-Nano virtual, e nesse âmbito do L-Nano virtual, todas as ações dos membros desse time passaram a ser executadas em meio remoto, então já quase há 3 meses atuando dentro desse regime de teletrabalho. E é claro que isso altera as rotinas dos membros da equipe, daqueles estudantes que estão desenvolvendo projetos, dos pesquisadores, dos analistas, atuando dentro dessa instituição. E, similarmente, a doutora Vera também atua em um laboratório da Embrapa, né, Vera? E certamente esse laboratório deve ter tido algum impacto, a pandemia, sobre as atividades rotineiras dele. Como é que foi lidar com essa situação e como é que o time de vocês está lidando com essa situação atualmente? Bom, inicialmente, né, quando começou esse regime, né, de quarentena e o teletrabalho, o primeiro foi o cuidar da equipe, né, colocar os estudantes, os estagiários, os pós-doutorandos e os colaboradores em regime de teletrabalho. Enquanto isso, que os 2 pesquisadores que trabalham no laboratório, o coordenador, né, que é o Dr. Thales, e eu também, que sou a pesquisadora que também trabalha nessa equipe, tem que um trabalho de primeiro reorganizar, né? Primeiro reorganizar os experimentos. Então, existem experimentos que eles precisavam ser terminados e concluídos, e tem alguns materiais que eles são chamados de serviço essencial, né? Você não tem como parar, porque são organismos vivos, né? E aí você tem que fazer um esquema de revezamento entre os pesquisadores e técnicos, né, para realmente manter esse material. Enquanto isso, a equipe precisou ter todo um processo de readaptação, né? Um processo de readaptação que vai desde ver como cada um vai ter a sua forma de entrega, principalmente resultados experimentais que muitos precisaram parar, né? Então, como trabalhar com os dados já existentes, né? Como prospectar outras alternativas para continuar trabalhando também de outras formas, né?
e também ter uma conversa com os parceiros, né? Porque além dos projetos com fundos governamentais, também existem parceria com empresas, né? Então, é preciso ter esse diálogo também com essas empresas. Então, foi muito tranquilo, porque como já temos um fruto de um trabalho já longo, de muito diálogo e sempre entrega de resultados, eles foram muito compreensivos e assertivos, sempre colocando o que é possível fazer agora, né? Entregando os relatórios parciais e mostrando para onde, que caminho que nós vamos seguir, né? Então, tem que dar uma perspectiva também para esses colaboradores, né? E aí é um trabalho que vai se aprendendo ao longo do tempo, né? E o uso das ferramentas, né, da informática para ter essas reuniões, né, que realmente ajuda a aproximar, a orientar e a cuidar, né? E também direcionar a equipe para o que algo a mais pode ser feito diante de alguns desafios, na realidade, muitos desafios, como superá-los. Sim, compreensível, Vera. E como você comentou, algumas atividades acabaram não sendo possível simplesmente paralisar por envolver organismos vivos, testes em plantas, entendo completamente. E os desafios, então, em torno desse cenário acabam sendo ainda maiores em certas instâncias. Mas, por outro lado, no caso da TechSynapse, Paulo, vocês já atuam desde sempre, digamos assim, em regime de teletrabalho, atuando em home office, né? Certamente o impacto deve ser diferente em uma empresa que, como a Vera colocou, que a gente está na fase de adaptação, por nunca termos trabalhado nesse modelo ainda, e vocês já trabalham desde o início da fundação da empresa no formato de teletrabalho. Tem como você nos contar um pouquinho dessa experiência e se é diferente esse momento atual em relação a como vocês vinham atuando, ou se o impacto realmente não é tão grande numa empresa que já atua em regime de teletrabalho? Ok. Luciano, só corrigindo, a gente adotou o teletrabalho 6 anos de vida, mais ou menos, ali por 2011. Antes a gente tinha escritório e ia ao escritório. Né? Foi uma mudança, não nascemos desse jeito, não. Mas já temos aí uma longa estrada, né? Já são aí 9 anos, pelo menos, nesse formato. E eu acho que eu posso ser mais específico na resposta de que sim, teve impacto. De diferentes maneiras. Né? Então, uma coisa é você estar habituado, a equipe está habituada a trabalhar em casa. A outra coisa é estar habituada a trabalhar em casa, com o resto da família em casa, com os filhos não indo para a escola. Então, isso causou, sim, impacto. A gente teve que se adaptar também ao cenário da pandemia. O que a gente fez foi uma modalidade nova de férias, né, de repouso, que era o repouso part-time, então as pessoas, para poder até se dividir na ocupação com os filhos e tudo mais, tiraram férias de meio período. Foi uma solução que eles próprios sugeriram, a equipe própria sugeriu, falou, olha, não estou conseguindo ter foco, então eu combinei com o meu cônjuge aqui para me dividir na ocupação com os filhos, eu só vou trabalhar à tarde, eu vou me dedicar de manhã a cuidar do meu filho, preparar o almoço, e à tarde eu trabalho. E aí comeria, né, metade também do tempo de férias. A pessoa fica um mês nesse período e debita 15 dias de saldo de férias, digamos assim. Né? Essa foi uma coisa que impactou, mas teve outras. Por exemplo, no nosso caso, olhando para a TechSynapse, impactou muito a rotina dos nossos clientes. Né? Então, a gente atua principalmente no segmento automobilístico, como eu tinha dito, concessionários ficaram fechados há muito tempo, então a gente teve que repensar o trabalho do time de atendimento, por exemplo, o time de abertura de tickets. Não tinha ticket, as pessoas pararam de usar, estava com a loja fechada. Né? Então, esse é um outro impacto que a gente realocou essas pessoas para fazer outro tipo de atividade nesse período de baixa demanda. A outra coisa que é interessante, alguns lugares não fecharam as portas para clientes, mas deixaram as pessoas trabalhando de casa, adotaram o teletrabalho. Né? E aí a gente tinha que adequar essa solução para uma outra forma, e isso eu até vou falar depois nas oportunidades, já adiantando um pouco, né? A gente direcionou esse público para usar outras soluções nossas, como, por exemplo, a versão mobile, a versão para celular de aplicações que a gente tem. E do lado da Nanodiversity, tivemos um impacto que também causou adaptações por conta de não poder mais estar na bancada. Nesse caso específico da startup,
teve um impacto bem mais direto na operação, né? Ali a gente já teve que se adaptar e fazer as coisas mais remotas e até direcionar também para outro tipo de atividade, como participação em congresso, participar da construção de um novo congresso que foi oferecido para a comunidade, vocês sabem do que eu estou falando, direcionar esforços, por exemplo, para compras, coisas que a gente consegue fazer fora de casa, né? Elaboração de projeto, adiantar planejamento de compras, se envolver mais ainda na elaboração dos próximos passos do bonsai, por exemplo, uma outra solução desta área de nano, enfim. É isso que a gente está tentando fazer como adaptação, mas teve impacto bem crítico, sim, em toda a operação. Sim, compreendo, Paulo. E aí, na verdade, da forma como você colocou, a gente acaba percebendo que, mesmo tendo tido um impacto, também acabaram surgindo novas oportunidades, né? Como você mencionou, o primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, que foi coorganizado pela Embrapa e pela startup Nanodivest, com apoio da TechSynapse, que efetivamente acabou nos mostrando novas possibilidades e oportunidades. E no caso teu, né, Beatriz, é interessante pensar também que pelo menos metade da existência da tua empresa já ocorreu num período na qual a gente está vivendo efetivamente essa situação causada pela pandemia, pelo isolamento social, e a gente sabe que acaba que novas oportunidades têm que ser criadas e talvez em função também da necessidade de paralisação presencial nas atividades que você desenvolve frente às duas startups, você tenha que ter tido que reinventar outras alternativas, inclusive é um período que coincidiu com a formalização dos 2 contratos de cooperação técnica recém-assinados entre a Embrapa e as suas startups. Como é que você tem visto esse cenário de possibilidade de novas oportunidades em meio à pandemia? A gente foi... Eu até tinha pensado em falar que a gente não tinha sido muito afetada, né? Mas ouvindo o Paulo falar, realmente a rotina muda muito. A gente repara que a nossa rotina, apesar da nossa equipe das startups já trabalhar uma parte do tempo de forma remota, né? Até mesmo pela equipe ser de lugares diferentes, a gente já se comunicava e trabalhava parte do nosso tempo remotamente. Só que realmente a gente observou um período de oportunidade, a gente conseguiu perceber que dos nossos planejamentos, que era produzir conteúdo de forma digital, nossos planos, e a gente começou a investir mais tempo nisso e também em capacitações para a nossa equipe. E também investimos em por exemplo, a gente conseguiu, como a gente ainda não tem um local físico, né, para estar as startups, né, a gente tem, como você falou, o contrato que acabou de ser formalizado, né, que agora sim a gente vai começar realmente a ter demandas presenciais e que a gente vai precisar realmente de laboratório para fazer o desenvolvimento, mas a gente percebeu que esse tempo foi bem frutuoso, né? A gente conseguiu tirar proveito desse tempo que a gente estava em quarentena, né? Então, ele gerou também oportunidades e a gente também teve contato com potenciais clientes, pessoas ficaram conhecendo mais a gente, com a participação até no Congresso Digital, então foi bem importante, bem legal. E realmente, Beatriz, acaba que a gente muitas vezes consegue perceber oportunidades na dificuldade, no desafio, e isso acredito que é algo que é compartilhado por todos nós. No teu caso, Vera, atuando num laboratório de uma instituição pública, né, de ciência e tecnologia brasileira, que é a Embrapa, certamente todos nós sabemos que esse momento vai passar, como já aconteceram outras epidemias, não dessa gravidade no século atual, mas no século passado, certamente, com um nível de gravidade semelhante, e a gente observa que não apenas em momentos de pandemias, mas quando tivemos também as 2 grandes guerras, associado ao período do desafio maior, o ser humano tem uma capacidade criativa de se reinventar
onde acaba coincidindo com os momentos onde avanços tecnológicos foram talvez os mais expressivos da humanidade. Tendo isso em mente, o que que você pensa em relação a esse momento, qual ambiente você imagina que nós teremos quando essa fase, essa situação circunstancial passar dentro de alguns meses, espero? Como você muito bem falou, Luciano, temos agora um processo de aceleração, né, de informações. Então, você vê disponibilização de informações que antes demorava muito para chegar a parte mesmo de informações, o próprio genoma do Covid, ele também foi disponibilizado num banco, né, público, parte dele no GenBank, né? E aí você vê artigos disponíveis para leitura, livros, congressos, oportunidade de parceria, ou seja, você observa a comunidade científica unida num sentido mundial, né? Não só a Embrapa como instituição, mas também outras instituições de pesquisa, universidades, né? E também parcerias com empresas privadas, disponibilizando informações e trabalhando com uma meta, né, que é entender melhor essa parte do Covid, né, procurando essa colaboração técnica, né, e compartilhando esses dados, né. Então, você observa que todas essas informações aceleradas, intensificadas de troca de informações, elas vão ser muito utilizadas também posteriormente, né? Porque você tem um avanço de conhecer um pouco mais sobre a parte de melhorar os trabalhos de sequenciamento, da parte de genoma, na parte de entender a parte melhor de infectologia, e aí você vai, a parte imuno, a parte de alimentação, então você começa a ter todas as equipes trabalhando de uma forma multidisciplinar, né? E de uma forma muito intensa. Então, isso depois começa a ter os seus frutos e que depois também podem ser utilizados para outras linhas de pesquisa. E como você muito bem disse, né, essa união, né, e essa troca, essa mobilização científica e compartilhamento de dados, sem dúvida, é o que faz florescer tantas oportunidades depois de passar por períodos tão desafiadores, né, como você citou e como nós estamos passando agora. Sim, com certeza. E acaba que o setor público, a gente viu que houve e está havendo investimento maciço em relação à pesquisa, desenvolvimento e inovação voltada para a Covid. Como é que você vislumbra, Paulo, o cenário do lado de uma empresa privada em relação a essa possibilidade de aceleração na geração de conhecimento, de tecnologias, como mencionado pela Vera? Luciano, só um parênteses até que eu ia falar, você perguntou na pergunta anterior sobre o impacto da Covid no negócio, né? Eu queria muito falar do impacto na vida pessoal, que é o cabelo. Por favor. Né? O cabelo Sim, por favor. É um negócio terrível, que a gente não corta mais o cabelo. Só uma questão, por que o impacto é reverso na minha pessoa? Não essa situação, mas o cabelo, realmente, gente, é o cabelo de quarentena, esse nome, quarentena. Eu acho que não é à toa, a gente tem que falar um pouco disso, que causa, né, um pouco de constrangimento às vezes, né, ainda mais quando a gente tem que abrir a câmera e tal. Mas falando aí da segunda parte da pergunta, essa comparação com as guerras que você também fez na pergunta da Vera é bem interessante, porque tem uma diferença marcante e tem uma similaridade marcante, né? Em termos de destruição da atividade econômica no mundo, é comparável, né? Já tem estudos mostrando que é bem similar ao que aconteceu depois das guerras. Com a diferença de que a gente não tem tem destruição de vidas, evidentemente também, né? Mas não tem a destruição de patrimônio, não tem a destruição de prédios, né? A reconstrução é diferente. Então, me parece que a gente está vivendo uma situação que, nesse momento, como você bem chamou a atenção, o foco da pesquisa está todo em criar uma cura, criar uma vacina, criar tratamento, né? Então, está muito focado na parte sanitária, na parte de saúde, diferente das guerras, em que a gente tem desenvolvimento de tecnologia até colateral por conta da indústria bélica, que, por mais que ela seja absolutamente criticável e absurda, é inegável também o quanto que ela contribui do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, né? Então, a indústria bélica ela tem esse lado um pouco controverso, que é inegável.
Mas nesse caso que a gente está vivendo agora, eu entendo que o pós-pandemia não vai ter tantos benefícios assim como no pós-guerra, a minha visão, por conta do foco da pesquisa ser muito mais direcionado. Evidentemente que talvez as vacinas a serem produzidas possam se adaptar mais facilmente para outras vacinas similares. Evidentemente, a gente já percebe que tudo que a Vera falou com relação à comunicação teve um grande boom. Então, o Zoom, por exemplo, está uma empresa, triplicou de tamanho do dia para a noite, por conta de ser uma coisa que estava com uma demanda muito alta. Eu entendo que, por exemplo, realidade virtual, pensando em tecnologia, é uma coisa que vai voltar a ser falada, uma coisa que tem os seus idas e vindas, né? A questão de você poder simular ambientes, simular situações à distância, evitando contato, pode também ter um novo resgate pós-pandemia. Ou seja, acho que não vai ter uma correlação tão direta quanto tem no caso das guerras, situação diferente, mas vai ter determinados nichos de tecnologia que vão ter um resgate. Concordo totalmente, Paulo, e acho que deixados os parâmetros e as situações distintas entre si, realmente os avanços são muito mais direcionados e focados nesse caso, e tem que ser em função de responder de maneira imediata a uma demanda da sociedade, em relação a outro caso, que, claro, há demanda, mas efetivamente com uma contextualização diferente a avanço de conhecimento. Isso talvez fique ainda mais claro em situações, e provavelmente a Beatriz passou por situações assim, né, Beatriz? De possibilidade dentro do modelo que ela trabalha numa das startups, que é a Bioprinter, relacionada a desenvolver miméticos que simulem testes de atividade ou de, eventualmente, contato de um vírus no mimético de pulmão, um exemplo. Como é que você vislumbra para a área que você tem em uma das startups, Beatriz, esse cenário em relação à possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias que possam agregar ou até mesmo alavancar essa área ainda tão nascente dentro da bioengenharia? É uma grande oportunidade, né? Como a Vera, o Paulo falaram, realmente as oportunidades, os legados, né, da pandemia serão bem direcionados, né? Principalmente no setor da indústria farmacêutica, né, de saúde, de pesquisa mesmo, e direcionados a algumas áreas da própria tecnologia, né? Mas com relação à parte biológica, como a gente trabalha também nessa área de bioengenharia, né, de biofabricação, tem um grande potencial para a gente desenvolver esse tipo de modelo, já que a biofabricação permite desenvolver de forma automatizada modelos tridimensionais de tecidos biológicos que possam mimetizar tecidos com uma patologia específica, de conseguir simular esse tecido com uma patologia específica, no caso da COVID, por exemplo, e testar novas drogas, medicamentos, né, substâncias, bioativos que possam influenciar e até mesmo estudar o modelo do vírus, né? E além disso, como a gente está falando de oportunidades, isso tem a ver também com cooperações, né, que é o nosso caso, né? Isso só é possível quando a gente entra com uma cooperação em um laboratório que tem essa possibilidade da gente interagir e realmente produzir esse tipo de produto, possível produto, pesquisa e desenvolvimento e inovação. Obrigado, Beatriz. E realmente, no cenário de avanços médicos, até por estar tendo esse estímulo momentâneo, como você colocou, relacionado à área de bioengenharia, a gente tem visto um potencial para crescimento. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar que num país como o nosso, onde a gente pode elencar 3 principais atores que movem a nossa economia, que são a questão de energia, de mineração e de agricultura, a gente vê que algumas dessas, ou todas efetivamente, não podem parar, ou elas podem até desacelerar um pouco em função da situação atual, mas se parar,
efetivamente a economia do país sofre um baque muito expressivo. E pensando nesse cenário e trazendo para a nossa conotação, como é que você vislumbra o cenário do pós-pandemia, ou até mesmo nesse nosso momento atual, em relação à avidez que o setor agro tem por novas tecnologias que precisam chegar ao campo? Você já contextualizou para a gente no início que várias atividades não puderam ser paradas simplesmente em relação a essas pesquisas que vocês realizam em parcerias com empresas. Então, como é que você está vislumbrando o retorno dessas pessoas, dessas demandas que nós temos, clientes que nós temos no setor agro? Existe sempre uma conversa, né, muito alinhada com os parceiros e também com os possíveis novos parceiros, né, e colocando metas, né, e o grupo não consegue segurar essa quarentena, né, por muito tempo, tanto que agora vamos ter que acelerar um pouco essa volta, exatamente por causa de alguns materiais biológicos, né, que impossibilita você segurar por muito tempo ali, principalmente experimentos realizados em casa de vegetação, né. Então existe todo essa demanda, né, e alguns experimentos eles precisam ser feitos, e aí você vai o quê? Como você está tendo agora esse tempo de um planejamento com um pouco mais de tempo, então, inclusive, isso até facilita, né, nos desenhos experimentais que você vai fazendo, exatamente para diminuir etapas para conseguir chegar às metas estabelecidas sem um grande comprometimento, né, e nós estamos tendo um apoio muito grande dos colaboradores, né, dos parceiros, na realidade, nessa área agrícola, né? Porque você tem algumas coisas que você passou do tempo ali, você perde essas oportunidades. Então, é ver, assim, o mínimo de experimentos que você pode fazer, né, para poder realmente cumprir as metas e continuar, né, incentivando e disponibilizando essas informações para não ter um comprometimento muito grande. Mas nós vemos uma oportunidade muito grande porque você observa, inclusive, um maior interesse, até mesmo da sociedade, nessa parte da agricultura, né? Quando você olha a parte do que também está crescendo muito, você observa desde a parte dos alimentos, obter alimentos mais seguros, como também o interesse na parte de cultivo de plantas, aumento dessa parte de jardinagem, meio ambiente e também a parte de agricultura. Então, eu acho que nós temos um cenário, né, de crescimento muito grande nessa área, e aí nós vamos trabalhando de acordo com o que é possível, né? E tem alguns passos que realmente eles precisam ser realizados, mesmo no período de pandemia, mas eles são muito mais pontuais, né? Enquanto isso, você vai trabalhando com outras formas, com dados e outros planejamentos para tentar diminuir esse impacto. Sim, realmente, Vera, e até mesmo essas mudanças, como você sinalizou, que podem ser profundas até na forma de produção, eu tenho quase que certeza que se durar um pouco mais de tempo, essa situação, provavelmente cada vez mais vão se expandir para aqueles que forem possíveis, a criação de hortas urbanas, de cultivos em ambientes indoor. Então, a gente tem visto até algumas pequenas, mas já existentes, mudanças na forma de produção. E você acha, Paulo, que em curto espaço de tempo, a gente terá efetivamente um restabelecimento daquilo que poderíamos chamar de ordem existente? Ou você acha que essas pequenas mudanças, às vezes, que estão acontecendo em vários setores, vão fazer com que a sociedade como um todo acabe mudando a sua forma de realizar as atividades, de relacionar as pessoas, a sociedade em si, com os seus diferentes setores? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque a gente está vivendo esse momento agora. E
É mais difícil de fazer esse tipo de previsão. Eu acho que a gente está vivendo um daqueles momentos que daqui a 10, 15 anos a gente vai estar falando assim, nossa, como é que foi para você a quarentena? Como é que foi para você o período da Covid? Igual a gente sempre lembra de fatos marcantes do passado que a gente vivenciou, né? O ataque às Torres Gêmeas, por exemplo, todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia. Olha que é uma coisa distante da nossa realidade, mas essa que você para o mundo inteiro durante meses, e a gente nem sabe quando exatamente a coisa pode ou não voltar à normalidade, eu acho que está muito associada. Primeiro, assim, que vai deixar sequelas, eu não tenho a menor dúvida do ponto de vista social. Né? O quanto isso vai deixar de legado em termos de mudança de hábito no longo prazo é mais difícil de mensurar. Depende muito da questão da vacina, que, ao que tudo indica, temos aí estudos promissores de que a gente, possivelmente em 2021, terá uma vacina. Eu acho que ainda assim vai deixar sequela de comportamento aí nos próximos anos. Primeiro pela iminência de uma próxima pandemia. Acho que agora todo mundo vai estar com esse receio. Por mais que essa esteja controlada, as pessoas ainda vão estar com mais preocupação, se preocupando mais em como evitar o que aconteceu uma vez, caso a próxima onda chegue de uma outra doença, se preparar melhor, Coreia do Sul, melhor passado lá, que eles enfim, eu acho que vai deixar sempre a sociedade mais marcante da humanidade, dessa e para mim, vai também deixar legados em termos de tecnologia. Eu acho que cada mais vai ter investimento para evitar deslocamentos, para evitar estar juntos. Então, tecnologias relacionadas a comunicação, ensino à distância, como eu falei, realidade virtual, essas coisas acho que vão passar a ter muito mais foco. Já tem, né? Mas tem ainda mais. E tem um outro efeito que eu acho, desculpa, Luciano, que eu acho relevante de citar aqui, e o teletrabalho, que essa experiência foi forçada agora, era um movimento que estava sendo adotado até pelas grandes corporações em pequena escala, de forma experimental. Então, um dia por semana você pode trabalhar de casa. Era plenamente possível, mas aí muito mais por legislação, regulação, etc. As pessoas tinham resistência a testar. A gente foi obrigado a testar. E a gente que usa isso há 9 anos sabe que isso, na verdade, aumenta a produtividade, não diminui a produtividade. E eu acho que as pessoas vão se dar conta de que esse é um caminho meio sem volta. E já tem várias sinalizações desse tipo. Empresas falaram, não vai voltar. Né? Então, esse já é outro legado social que a pandemia vai deixar também. Com certeza, Paulo, eu concordo contigo totalmente. Atuando na Embrapa pela primeira vez nesse regime de teletrabalho, a gente percebe que houve ganhos do ponto de vista de até mesmo produtividade, várias atividades que presencialmente poderiam ter empecilhos ou dificultadores, acaba que você consegue acelerar e percebemos, pelo menos no meu caso, até mesmo um aumento de atividades na qual acabamos envolvendo no meio a esse processo que a gente está vivendo atualmente. E no teu caso, Beatriz, que, digamos assim, está empreendendo e desenvolvendo algo na direção de um novo negócio, quais que são as suas perspectivas para estabilidade, restabelecimento desse novo negócio que atua no âmbito de pesquisa, desenvolvimento e inovação? Você acha que vai ser rápido para você se adaptar às mudanças que estão ocorrendo e fazer com que o negócio prospere? Ou você acha que vai ser mais difícil dependendo de qual for a nova configuração, que, como o Paulo colocou, é impossível quase de a gente prever aonde iremos ou para onde iremos nesse passo depois? Realmente é muito difícil da gente ter previsões do que será no futuro, né? Ainda mais especificamente falando do Brasil, né? Que cada semana tem um novo acontecimento diferente acontecendo por aqui. Mas eu acho que vai ter uma nova readaptação, né? E realmente não vai ser algo que a gente já conhecia, não vai voltar a ser o que era antes, né? Vai ser o que todo mundo está chamando de novo normal. Então, nada vai ser como antes, né? Então, a gente vai ter provavelmente um período aí de readaptação na volta às atividades presenciais,
para a gente realmente começar a parte de pesquisa e começar a desenvolver novos produtos em laboratório. Sim, e já indo na direção, já temos várias questões que estamos recebendo, mas indo na direção do que você está falando, Beatriz, sobre esse novo momento que teremos, o novo normal que vai se configurar, como você colocou, o que você vislumbra como relevante do ponto de vista da aproximação público-privada? Você vivencia no nosso laboratório já há alguns anos e sabe de como é essa nossa aproximação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada em prol de desenvolver pesquisa e inovação, mas o que você acha em relação ao futuro relacionado a essas perspectivas dessas parcerias? Você acha que elas vão ser mais sólidas, ou seja, a gente vai mudar um pouquinho a lógica anterior, que era de que a pesquisa era fomentada por agentes públicos e a inovação efetivamente é que teria a interação e a ação privada, ou você acha que não vai mudar muitas coisas nesse sentido, com o cenário que você colocou? Eu acho que vai mudar sim. Eu pelo menos espero que mude, né? Porque o que a gente tem visto durante esse período de pandemia é muitas colaborações, né? Então, são universidades trabalhando com empresas, empresas trabalhando com outras empresas, vários editais permitindo essa interação entre público e privado, e eu acho que a gente está percebendo que realmente, a gente já pensava assim como startup, que realmente sozinho a gente não vai muito longe, né? Uma vez eu vi durante algum webinário aí, alguma palestra, durante essa pandemia, alguém falando que sozinho a gente pode ir mais rápido, né? Mas juntos nós vamos mais longe. Então, sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, né? E como a gente quer realmente chegar longe nas áreas de biofabricação, por exemplo, e na de economia circular, impressão 3D, o caminho é sempre a parceria, né? E o que a gente tem visto durante essa pandemia, por exemplo, saiu esses dias a Universidade de São Carlos eles desenvolveram um tecido que eliminava a Covid, né? O vírus. E aí foi com uma parceria entre a universidade e a empresa privada. Então, cada vez mais está surgindo novas parcerias e acho que o caminho pode ser um legado que vai ficar cada vez mais parcerias entre público e privado. Sim, certamente são extremamente bem-vindas. E para vocês, Paulo, que já atuam e têm investido em pesquisa e desenvolvimento já há algum tempo e tem essa frente que vocês têm realmente voltada para essa interface de parcerias, como é que você vislumbra o futuro próximo em relação a essas ações? Você acha que elas vão se tornar mais recorrentes ou você acha que elas serão ainda eventos isolados, mais em função das perspectivas e até formação acadêmica de alguns dos dirigentes de algumas empresas, ou você acha que isso vai se tornar cada vez mais uma regra no nosso país? Luciano, de novo uma pergunta complexa, né? Assim, ela depende de vários atores aí para ter uma resposta mais precisa. Mas eu vejo com preocupação esse assunto, né? Na verdade. Por quê? Em muitos casos, a pesquisa e desenvolvimento não é o foco das empresas, elas são projetos. Eu posso até dizer o próprio caso da TechSynapse. Né? A gente aposte e saiba que vai ser o nosso diferencial, é o nosso core business. E é assim em vários locais, mesmo para empresas muito maiores que a gente e mais bem estabelecidas, as áreas de pesquisa e inovação, né? Por ter menos previsibilidade, por ter menos garantias, né? Vejo com preocupação no momento em que o impacto econômico em vários negócios é tão severo que possam ser projetos a serem revistos, né? ou os seus investimentos serem revistos. Eu tenho esse tipo de receio e isso não joga a favor
desse incentivo nessa área. Da mesma forma, a gente vê no nosso nível, a gente sabe que a pesquisa pública no Brasil sofre há anos, e isso não melhorou, né, para dizer o mínimo. Então, assim, também tem o receio da capacidade que os próprios institutos de pesquisa têm de abraçar novas parcerias. Então, depender do privado hoje não é, talvez, para muitos cenários, o melhor momento. Depender do público para fazer a própria pesquisa e tentar atrair o interessado para fazer a parte comercial também não parece haver um grande investimento público. Então, eu vejo com um pouco de receio. Evidentemente, tem nichos onde isso pode ser diferente. Eu acho que a Embrapa está bem posicionada, porque o agro, até falei no começo, né, que no nosso caso, a gente teve uma perda de receita relacionada à atividade fim dos nossos clientes terem parado, normal. Porém, em um dos segmentos que a gente atua de veículos comerciais, a gente já tem Mercedes, atende Volks caminhões, Mercedes caminhões, na verdade não teve efeito nenhum. Então, a safra continuou sendo escoada, novos caminhões foram comprados, então, certos nichos não foram tão afetados, ou foram até incentivados, e pesquisas nesses segmentos eu acho que vão continuar existindo naturalmente, porque não teve um impacto negativo, ao contrário, teve um crescimento, né? Teve um olhar mais cuidadoso. Da mesma forma para fármacos, da mesma forma, né? Então, tem alguns segmentos que eu acho que vão ter, sim, apelo, mesmo no curto prazo, e outros eu acho que vão sentir mais quando dependerem de uma aposta maior, de um sentido de inovação ou de risco maior. Né? Também concordo totalmente, Paulo, que, de fato, a taxa de resposta de cada nicho, de cada segmento, certamente vai ser diferente, e alguns realmente vão prosperar rapidamente, como vários que você citou, como também outros acaba que vão ter desafios novos. E aproveitando o lema dessa mesa redonda, Vera, que está ali, motivação, inovação, sucesso, o que você pensa sobre essa questão, ou essas três palavras que efetivamente podem eventualmente mover esse cenário em prol de buscar essas novas perspectivas, essas novas possibilidades relacionadas à PDI em relação ao momento atual e particularmente para o momento vindouro, já na direção de conduzir essa discussão para um fechamento em prol de a gente abrir para as perguntas. Bom, nós estamos agora no momento, né, que pode se chamar uma fase aguda, né, e provavelmente nós vamos para uma próxima etapa que seria um processo de recessão, né, um momento de extenso e crônico, né, mas ao mesmo tempo existem as oportunidades, né, apesar de terem nichos que podem terem mais desafios, o caminho é a colaboração, né? São os grupos trabalhando de uma forma multidisciplinar. Então, por exemplo, a Embrapa tem pesquisas, várias pesquisas, mas, por exemplo, a PAT, por exemplo, vou colocar um exemplo prático que a gente realiza junto com colaboração, mesmo com o seu laboratório, né? Você tem um grupo multidisciplinar, né? E aí você vai tomar as decisões de quais seriam essas demandas para realizar, né, esse trabalho, e a motivação para isso o que você pode contribuir, né, para resolver esse problema, né? Então, se, por exemplo, você tem um problema de agrotóxicos que está fazendo mal para a saúde humana, né? Qual seria o tipo de motivação que você faria para a sua equipe? E nós sabemos e como você pode inovar isso? Trabalhando de uma forma multidisciplinar, né? Lançando mãos de trabalhando com equipes de recursos genéticos, trabalhando com equipes que trabalham na parte de bioquímica, a parte de nanotecnologia, a tecnologia da informação, somando isso, né? Inovando para chegar a um resultado de sucesso, né? Mas nesse período, como nós estamos passando por um momento agudo, indo provavelmente para um momento extenso e até mesmo crônico, eu acho que também, além de procurar isso, é também olhar para as equipes, né? Porque nós somos colocados de uma forma muito abrupta, principalmente alguns grupos, em regime de teletrabalho, né? E até você se adaptar. E agora, como voltar também
ele não precisa ser uma forma abrupta, ela pode ser realizada de uma forma mais suave, mais organizada, e aí é preciso também como incentivar as equipes, como observar o emocional da equipe, para que realmente eles sintam-se engajados, acolhidos e motivados para começar agora de uma nova fase, né? Porque todo mundo aqui está aprendendo, né? Não existe uma fórmula mágica, né? A cada dia temos a oportunidade de aprender, né? Com alguns erros, com acertos, né? Trocando essas informações. Então, quanto mais unidos, tanto a Paty, a equipe científica, como também outras áreas, né? Forem mais unidas, estiverem mais organizadas, e nós vimos, né, o quanto é possível se organizar e para seguir e concluir uma meta, né, eu acho que isso vai ajudar, né, então a pergunta é, como cuidar da equipe, como aproveitar essa oportunidade, como engajar, né, essas pessoas para que realmente possamos chegar juntos, né, passo a passo, para termos maiores sucessos, né, nas metas estabelecidas. Sim, muito obrigado, Vera. E é certamente esse pensamento de cuidar também do aspecto ser humano no âmbito desse contexto todo é fundamental mesmo. A gente agora, eu agradeço novamente a Beatriz, ao Paulo, à Vera, por terem estado aqui conosco nessa primeira fase do debate, e agora estamos abertos para receber perguntas pelo bate-papo. Eu vou atuar nessa moderação e mediação aqui, trazendo as perguntas para a mesa e tentando, então, a cada um dos membros que se sentir à vontade, colocar ou realizar comentários a respeito. A primeira pergunta, inclusive, ela é diretamente relacionada com esse aspecto mais humano, digamos assim, que você colocou, mais social, Vera, que é uma pergunta da Raíssa Rocha Zeidan dos Santos, que ela fala: boa tarde a todos. Em se tratando da excepcionalidade do momento, tudo se tornou uma questão de se adaptar à nova realidade, e nesse cenário as reuniões virtuais vêm à tona, tendo consigo o elemento humano das discussões e interações. E aí ela comenta que, embora as ferramentas virtuais tragam maior praticidade, maior acessibilidade, sendo inclusive possível a acomodação de mais pessoas em uma mesma sala de reuniões, se comparado a ambientes presenciais, existe uma questão psicossocial muito forte das relações interpessoais presenciais que também devem ser levadas em consideração. Então, da mesma forma que estas ferramentas surgem como uma boa alternativa de solução para algumas questões, que elas também aparecem como um empecilho nesse sentido. E a pergunta da Raíssa, então, é qual é a percepção dos palestrantes, dos membros dessa mesa redonda, em relação a esse aspecto mais psicossocial? Alguém quer começar? Eu acho que o primeiro, né, é quando você começa a realizar essas reuniões, né, não só dividir as tomadas de decisões com a equipe, né, mas também começar a observar e tentar olhar também, se aproximar dos membros da equipe, né? Mostrar que não existem soluções prontas, que todos nós estamos caminhando, né, para resolver essas soluções da melhor maneira possível, né? E é um período, são experiências muitas vezes novas, né? Então, acho que quanto mais as pessoas começarem a se sentir engajadas, se sentindo colaboradoras, e também saber observar, porque algumas pessoas se sentem extremamente pressionadas, né? Então, também precisa ter a sensibilidade das pessoas que são líder, né? De observar essas pessoas que estão sentindo esse maior desafio, porque cada pessoa tem um desafio diferente, né? E olhar para essa pessoa e ver como é possível ajudá-la, né? Para realmente ela se sentir mais acolhida. E aí aquele movimento, você não vai conseguir ter o mesmo tratamento para
todo mundo como se fosse uma cópia, como se cada um fosse um clone, né? Cada um tem a sua história emocional, particular. Muitos passam também por problemas de perdas de familiares ou problemas de saúde de familiares, né? Então, perdas econômicas de pessoas da família perdendo o emprego. Então, é preciso esse olhar, né, dos líderes e pedir, os líderes também pedir ajuda também para que todo mundo da equipe um olhe mais para o outro, né, e seja uma coisa mais colaborativa, tenha mais empatia. Então, conforme você vai tendo mais esse clima, né, de engajar as pessoas, acolher e também saber ver o limite dessas pessoas para depois você trazer essas pessoas de novo para ter mais resultados, não impor elas, saber ter essa flexibilidade, aí sim, eu acho que essas pessoas vão realmente fazer com que as equipes realmente sejam mais criativas e as pessoas realmente trabalhem de uma forma muito mais saudáveis e vão conseguir realmente ter sucesso nos resultados num todo, né? Bem, mais algum colega da mesa gostaria de comentar? Paulo? Eu gostaria, assim, eu acho que é um assunto realmente super relevante, e aí eu acho que a nossa experiência aí dos já 9 anos trabalhando com isso pode aportar conhecimento. O que a gente pode dizer quanto a isso, na nossa experiência, evidentemente. E realmente, quando não é uma obrigação, que nem é o caso agora da pandemia, né, o teletrabalho, ele já não funciona para todo mundo. Né? Mesmo quando as pessoas podem sair de casa, podem socializar nos horários em que não estão trabalhando e tal, já tem gente que não se adapta, já tem gente que depende mais de um contato social, depende mais de estar no ambiente com outras pessoas para trocar e para experimentar. E isso só falando do aspecto social, nem falando do aspecto o trabalho não pode ser feito de casa, né? Como em alguns casos não dá. Não dá para fabricar um carro de casa, né? Você tem que ir para a indústria, né? Não dá. E os trabalhos que dá, tem as pessoas também que não conseguem se adaptar e a gente teve que aprender isso. E quando não funciona, não funciona. Só um comentário, porém, no caso da pandemia, esse termo eu acho que está um pouco equivocado do isolamento social que se designou e tal. Eu não concordo muito com ele. A gente tem o isolamento físico como recomendação, né? Mas a gente tem explorado, na verdade, uma aproximação. A gente tem resgatado conversas com pessoas com quem a gente não falava. A gente tem tido mais tempo em casa, tem conseguido fazer teleconferência com amigos de tempos atrás. Então, isso é uma reaproximação social até, de certa forma. E a gente não está isolado, a gente tem contato. É virtual, isso sim, mas não deixa de ser contato. Então, também não é uma situação que pode causar traumas de determinados tipos. Às vezes, quando a gente usa... Se eu for pesquisar por traumas relacionados ao isolamento social, não servem para nada para avaliar o que está acontecendo agora, porque eu não tenho isolamento social de fato. Agora, é lógico, não deixa de ser um isolamento físico, e em alguns casos, isolamento social. Se a pessoa vive sozinha e está se protegendo, ela realmente está com mais dificuldades de contato humano, de contato físico, né? Mas ainda assim ela tem condições de estabelecer, né, relacionamentos sociais através da tecnologia. Então, só um pequeno detalhe sobre o termo em si. Eu concordo muito com o que o Paulo e a Vera falaram, porque, na verdade, a gente está passando por um momento completamente diferente de tudo que a gente já passou, né? Então, a gente tem um novo olhar sobre as coisas, a gente precisa realmente mudar a forma, as relações pessoais, a forma que a gente trabalha, a forma de pensar, a forma de interpretar as coisas. Então, vai ser um caminho que eu acho que precisa ser aos poucos, né? A volta ao novo normal, a como lidar em situações diferentes, interpessoais, né, pessoais. E eu acho que uma coisa que também pode ajudar é realmente a gente não focar muito nos problemas, né, que a gente tem vivido, nas dificuldades, mas sim nas soluções. Talvez essas soluções realmente, de fato, que vão nos motivar a viver melhor, a inovar, né, e a ter sucesso no que realmente a gente faz.
Sim, são bem interessantes os comentários de vocês três, porque quando no laboratório de nanobiotecnologia, enquanto responsável e gestor do time lá, a gente tentou, quando começou a pandemia, implementar e testar até e validar se funcionaria uma série de medidas, e uma delas foi o chamado happy hour virtual, que num primeiro momento, na concepção de alguém que ainda não tinha testado, no caso eu, parecia que faria sentido em relação a tentar simular o ambiente que a gente tinha na sala de estudantes, dentro do laboratório, mas que depois se configurou como um completo fracasso, já que não houve uma adesão e adoção por parte dos membros do time, em função de justamente não ter esse contato próximo e não sentir essa presença efetiva. Então, nas primeiras vezes, eu particularmente, fui tendo quase a sensação de que as pessoas estavam indo mais por obrigação, quase, eu senti que era, o que não era uma obrigação, do que efetivamente de se sentirem motivadas a estar naquele momento vivenciando com os colegas. Essa forma de contato físico que o Paulo colocou realmente parece ser o principal diferencial, e concordo totalmente com vocês que faz diferença a forma ou como isso está ocorrendo. E também é bem interessante o ponto que o Paulo colocou, que muitas vezes o fato agora de estarmos mais na frente de uma máquina, a maioria de nós, no ambiente de teletrabalho, acaba abrindo espaço para que frequentemos e utilizemos mais redes sociais, trocas de e-mails, e permite também aproximações que antes não seriam possíveis, e acaba criando todo um novo ambiente diferente, claro, de quando provavelmente conhecemos cada uma daquelas pessoas, mas também cria novas possibilidades, de fato. Eu vou verificar se temos mais alguma colocação. Se vocês tiverem mais alguma colocação, Luciano, por favor, Paulo. curiosamente, a gente já experimentou, no caso da TechSynapse, o formato do happy hour virtual que você citou aí, né? No nosso caso até funciona, tá? A gente fez algumas vezes e funcionou bem. Tem alguns casos até que a empresa mandou um voucher na conta corrente das pessoas para elas comprarem o seu lanche, né, ou a sua bebida. E aí a gente fica ali confraternizando mesmo. A ideia é não falar de trabalho, como um bom happy hour em geral é, né? Então a gente fica ali no final do dia, não é obrigatório, mas tem uma adesão até agradável, assim, várias pessoas, e é legal porque a gente daí, na época que isso começou, conhecer um pouco mais das casas das pessoas, das famílias das pessoas, o que nem sempre o happy hour presencial é capaz de proporcionar, porque você vai num bar, você não conhece o marido, o filho, a esposa, o cachorro, o gato do teu colega de trabalho, né? Desse jeito a gente invade um pouco a privacidade dele quando ele dá abertura, evidentemente. Então, no nosso caso, foi um sucesso. E a gente até explorou um outro formato que é muito interessante, foi só uma vez, mas a gente quer repetir, que foi o sarau virtual. E que a ideia era a gente estimular a galera a levar um pouco das suas habilidades. Então você podia recitar um poema, tocar e cantar uma música, né, se apresentar de alguma forma. E ali a gente teve o começo daquele dia foi muito um happy hour, no fundo todo mundo muito travado, mas batendo papo sobre aleatoriedades, até que alguém se arrisca e faz a primeira apresentação, e dali para frente o negócio durou muito tempo, a gente ficou 4 horas mais ou menos juntos até a última pessoa ir embora. Olha isso, né? Então foi um mega sucesso, a gente quer repetir a experiência. E aí teve roda de violão, teve versões de músicas assim, recitado ou cantado. Ficou mais no lado musical, mas teve também recitar poesia, 2 poesias foram recitadas. Teve música autoral sendo tocada, a gente ficou bem feliz com o resultado. E assim, queremos repetir a experiência. Então eu digo, tudo também, não desista tão rápido, tá? A gente pode sim criar mecanismos que funcionam. Tem que ser, eu acho que espontâneo, quanto mais espontâneo, melhor. Nesses nossos casos, a gente já fez sessão de cinema compartilhada, outra experiência muito legal. A gente, no dia do nerd, né, no dia da toalha que tem aí, é o dia do orgulho nerd, a gente assistiu um filme juntos, e aí até usou um sisteminha bacana de compartilhar, que você vai trocando ideia, vai escrevendo chat à medida que passa. É legal porque todo mundo assiste sincronizado. Se eu chegar depois, eu vou estar vendo no mesmo momento que as outras pessoas, dá para pausar o vídeo, e aí pausa para todo mundo, vamos fazer uma pausa, vamos comentar. E foi muito divertido, a gente também não sabia se ia funcionar. Então, arrisquem-se, inventem
e pode fazer sentido para o grupo de vocês. Acho que dá para fazer umas experiências interessantes. Sim, te agradeço muito pelas dicas aí, Paulo, e certamente uma coisa que faltou foi o voucher, porque até tive comentários aqui no bate-papo, não eram perguntas, mas a Tatiane falou que se tivesse voucher ela tinha participado de todos os happy hours virtuais com muito gosto. Então, certamente faltou esse toque a mais para efetivamente a gente conseguir implantar melhor essa iniciativa e certamente não vamos desistir não. Cada semana eu ainda tento dar uma cutucadinha do tipo, e aí, vamos para um novo happy hour virtual? Ninguém responde por enquanto no Hangouts, mas eu acho que na hora que eu falar aí vai entrar o dinheirinho para comprar o lanchinho, é capaz que todo mundo vai manifestar que de repente aí sim pode passar a fazer sentido esse happy hour virtual. Agradeço bastante pela dica. Estou olhando aqui se a gente tem mais alguma colocação, se algum de vocês tiver alguma colocação a mais ou em cima dessas situações colocadas, por favor. Paulo, nós tentamos até o último segundo do nosso simpósio, né? L-Nano e LPCB, né? Colocar uma música, ter um happy hour aí, mas por enquanto não foi possível. Já estávamos planejando no próximo simpósio ter, né, essa interatividade, né? E agora acho que você está mostrando qual é o verdadeiro caminho aí que nós vamos ter que seguir para conseguir motivar o pessoal, mas com certeza eu acho que esse clima, né, mais amigável, mais familiar, né, mais próximo à realidade de cada um, realmente aproxima as equipes, né? Isso também é uma forma de cuidar, né? E acho que essa é uma tendência, né, para as empresas que realmente tendem para esse processo mais inovador de criatividade, de um clima também, né, organizacional mais leve, criativo, né, e também saudável em todos os aspectos, né. Então, é muito interessante essas suas sugestões para realmente que nós consigamos, seja possível, né, efetivar essas linhas que eu vejo o Luciano aí tentando, né, bravamente conseguir efetivar, mas como o Paulo disse, não vamos desistir, né? Então vamos lá. Motivação, né? É o primeiro tema aqui, motivação. Desafio, né? As pessoas sentem falta, gente. Quando a coisa também, se for prolongado o período da quarentena, do teletrabalho e tudo mais, vocês vão ver como cada vez mais o engajamento vai ser natural também, né? Porque vira uma necessidade, né? Então, muito disso também. Mas é interessante conhecer isso, acho que ajuda aí como sugestão de novo para quem está gerenciando os grupos, né? Entender os perfis, entender o que é importante para cada um, entender a rotina, entender o que é legal, o que não é legal. Então, a questão da comida, eu acho que é um incentivo, mas não é só isso. Não ser obrigatório, né? Aquela questão do vai quem quer, não é obrigatório. Se quiser, faz no horário que não vai atrapalhar o trabalho. A pessoa realmente está ali pelo prazer de estar junto com as outras pessoas. Então, assim, com os amigos, isso tem acontecido. É legal porque cria um clima mais colaborativo. Evidentemente, aumenta o engajamento das pessoas em torno do objetivo, de se conhecer mais, de gostar mais um do outro. Isso faz toda a diferença no dia a dia, né? Então, vale a pena incentivar, sim, com certeza. Até falando sobre isso, Paulo, eu acho que o problema era o horário, porque era na sexta-feira às 17 da tarde, depois do expediente, e mesmo imaginando que a gente estaria num cenário que estaríamos confinados, eu acho que essa turma, na realidade, estava saindo para alguma balada ao invés de vir para a nossa balada virtual. Então, na prática, talvez esse tenha sido o desafio, o dia que a gente estava fazendo e o horário que talvez o pessoal já estava com outros planos, digamos assim, mais atrativos. Mas algo que vingou um pouquinho foi quando a gente começou a praticar e realizar alguns jogos e tal, então acabou criando um ambiente um pouco mais favorável. A Beatriz também participando, certamente tem algum comentário nesse sentido. Só quero deixar claro que nas sextas-feiras que eu não fui, eu estava limpando a casa.
Minha mãe está de prova. Ou seja, o problema é que a sexta-feira à noite, Paulo, é o dia que a turma, nesse período de quarentena, está limpando as residências, então é o À pior noite, horário não. que vai ter o happy hour. Votação com vários horários de sugestão, e aí o próprio grupo escolhe, aí essa desculpa do horário morre, né? Abre uma enquete que isso vai sumir. A gente teve aqui alguns comentários a mais. Alguns estão dizendo que não tinham questões, mas a Lívia deu os parabéns pelas discussões realizadas na mesa redonda de hoje, obrigada, e que gostou da ideia do voucher. Então, Vera, prepara lá no LPCB com o Thales, que o voucher vai vingar e parece que é o canal. O pessoal realmente gostou da proposta. Aí a gente tem um comentário agora, e não sei ainda se uma pergunta da doutora Marlinda, que é pesquisadora no Laboratório de Virologia de Insetos na Embrapa, que ela fala que a nova virose mostrou que somos humanos, e os países mais ricos vão ter que se preocupar um pouco mais com os países pobres, pois a virose é para todos. O vírus não respeita fronteiras e que nós temos que implantar a saúde de qualidade em todas as nações, independente de qual seja. E quem sabe no futuro e depois de vários desastres. Então, ela fez um comentário no sentido de para onde talvez a sociedade, a humanidade deveria estar caminhando. Não sei se algum de vocês quer comentar algo a respeito desse comentário da Marlinda. Eu não sou tão otimista quanto ela, só. Quanto a essa preocupação dos países mais ricos com os países mais pobres. Evidentemente que eles podem se preocupar de uma maneira que fosse realmente altruísta, no sentido de vamos ajudar esses países a se desenvolver e a cuidar mais de saneamento, a cuidar mais de saúde, etc. Ou eles podem reagir com fecha as fronteiras e não deixa mais você entrar aqui, porque você pode causar um risco de contaminação para a minha população, que a gente percebe que a ação imediata, que possivelmente vai ser a ação futura também, né? Assim, eu ando um pouco pessimista, eu peço até desculpas pelos comentários dessa vez, mas para mim, na verdade, a humanidade tem mostrado falar mais desprezível nessa pandemia. Eu não entendo muito o otimismo de muita gente falando agora sim a gente vai ser mais fraternal e tal. Eu não estou conseguindo enxergar isso, é uma pena. Mas assim, pode ser eu, tá, o problema. Então eu queria deixar isso bem claro. Eu acho que algumas pessoas, eu vejo o movimento de muitas pessoas se unindo, né, nessa parte de colaboração, né, um mundo, né, se preocupando mais entre as pessoas, né, e inclusive algumas pessoas se preocupando, nem que se for uma forma egoísta para se proteger, né? Então eu acho que tem esses dois grupos. Tem o grupo que realmente saiu daquela loucura de correria e parou e agora está observando muitas coisas, inclusive a dificuldade de muitas pessoas, né? Que nesse caso aqui nós temos o privilégio de termos um teletrabalho ou fazermos alguns trabalhos esporádicos, mas e também existem, enquanto isso que temos pessoas que estão aí nessa linha de frente trabalhando, enquanto isso que tem pessoas aí que realmente estão sem empregos, cada vez mais encontra-se pessoas nas ruas, né, em condições extremamente precárias, né, e eu vejo um movimento de sensibilização, né, muito maior, né, em querer ajudar. E também existem essas outras pessoas que não têm essa visão, mas pelo próprio medo estão ajudando com que esse movimento melhore. Eu acredito, você pode até fechar algumas fronteiras por algum tempo, mas como a Beatriz, ela até falou ali no começo, né, sozinhos vocês podem até chegar mais rápido, né, mas não chegam tão longe. Então, você observa que existe essa necessidade, porque o próprio ser humano, ele precisa dessa coletividade, né? Apesar de nós termos agora essa interação que nós estamos tendo, usando esse ambiente
da tecnologia, nós precisamos uns dos outros, né? E eu só acredito nessa mudança e eu quero cada vez mais acreditar que tudo que nós estamos passando, né, possamos voltar, né, cada passo a passo, reaprendendo, né, e olhando realmente para o próximo, né, com mais colaboração, com mais ajuda, com mais empatia. Então, eu acredito que muitas pessoas estão, sim, se despertando, enquanto outras que continuam nesse lado de até mesmo proteção, aí nós não podemos fazer nada, né? Mas eu vejo um movimento de despertar, né, essa união, né, de olhar para o próximo, né, que realmente está muito intenso em vários grupos. Certamente, Vera. A Lenine também comentou em cima da colocação do Paulo, ela falou que acha que o problema não é só com você, Paulo, que ela também não consegue se convencer desse passo mais otimista no momento que vocês empatam. Na verdade, acho que vocês somam já 2-2 com Vera e com Marlinda em relação a esse cenário de o que vocês sentem em relação a esse momento e como a humanidade tem reagido, e eu também, infelizmente, tenho muito mais observado reações e respostas egoísticas do ser humano, ao invés de respostas altruísticas ou respostas a um desenvolvimento humano maior. É triste, mas infelizmente é a realidade daquilo que a gente está vivenciando na nossa sociedade contemporânea. A gente recebeu mais um comentário aqui, é um comentário da Júlia Pup, que está assistindo também no ambiente de transmissão. Ela falou que acha mais difícil ter a ação de solidariedade. A sociedade tem se mostrado muito individualista, infelizmente, alinhando com esse posicionamento que eu também coloquei, e ela já tinha mandado bem antes também essa colocação. É o cenário que, infelizmente, eu tenho percebido também, Júlia, inclusive em situações no ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente já presenciou, e tanto eu quanto Júlia particularmente, já tivemos também um presenciamento de situações mais egoísticas, infelizmente, nesse momento atual. Mais alguma pergunta, pessoal, tanto das pessoas que estão nos assistindo na transmissão, quanto aqueles que estão acompanhando aqui na sala? Ou alguém da mesa gostaria de fazer algum comentário? A gente tem um tempo ainda, não, Luciano? Então, só para manter aqui a coisa. Eu gostei muito da colocação da Marlinda, que ela deu polêmica, né? A gente teve um primeiro momento ali de visões diferentes, isso é legal, né? Isso é bacana. Eu acho que tem um outro ponto que me chama a atenção, eu queria também ouvir até você mesmo, Luciano, que mais mediou, mas eu queria muito saber como você pensa também, até nos assuntos que a gente trouxe, aproveitando o tempo, com relação a pesquisa no Brasil. Assim, eu vejo o tal do negacionismo científico, que ela trouxe aqui, né, um aspecto que tem a ver com como a comunidade está reagindo, as pessoas estão reagindo, a sociedade está reagindo. E um dos assuntos que me incomodam mais, enquanto pesquisador, enquanto ser humano, enquanto qualquer coisa, é perceber esse momento que parece que a gente está retomando o obscurantismo, né? Assim, tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que vacina não funciona, e a gente está vivendo esse mundo, né? Esse mundo medieval, de novo aqui, né? Porque essas coisas assim não tem discussão. Existe o conhecimento científico de fronteira, onde a gente realmente ainda tem muita coisa para ser consolidada, e existem bons modelos já amplamente validados e revalidados que não deveriam ser mais obra de discussão. A gente pode discutir pontos específicos, mas não discutir, né, coisas tão absurdas quanto essas. Mas não, as pessoas não só discutem, como se proliferam, como fazem com que as pessoas que não conseguem, às vezes, entrar com profundidade no assunto tenham as suas verdades também questionadas, e com isso a gente tem, por exemplo, menos incentivo à pesquisa como resultado disso, como uma coisa assim, ciência não vale de nada, o cientista não sabe o que fala, olha lá, nem eles entram num acordo, e a gente viver nesse ambiente de questionamento do que é ciência, do quanto a ciência é valiosa, se justifica perante a sociedade a gente investir menos, e eu acho que isso é super grave, né? como
um aspecto que está vindo à tona e que também me deixa amplamente pessimista quanto aí principalmente ao Brasil, mas isso é global, né? Por incrível que pareça. Mas a gente aqui está numa situação bem caótica, eu diria, nesse aspecto. Eu concordo plenamente com sua colocação, Paulo. Eu acho que tem várias situações que elas não são sequer passíveis de questionamento. Elas são tão claras e é simplesmente aquilo que, ao longo de anos, a ciência, tijolinho por tijolinho, foi construindo um determinado conhecimento num tema, que, de repente, alguém sem o conhecimento de causa tentar desconstruir de maneira direta toda essa construção que envolveu o trabalho não de um ou dois, mas de milhares de pessoas e efetivamente com aquilo que envolve o método científico, que é a repetição, onde várias pessoas mostram após a repetição que determinada situação acontece daquele modelo, daquela maneira, por mais que não se possa falar em uma verdade absoluta no âmbito de ciência, e realmente ciência não tem verdades absolutas, enquanto situações como a gente tem visto hoje em dia, muitos têm começado a pregar certas verdades absolutas e, em cima disso, tentar destruir a ciência, efetivamente isso muito me preocupa também e me leva a crer que cada vez mais a gente, na verdade, precisa de ciência justamente para demonstrar esses fatos que muitas vezes a gente acaba vendo casos e pessoas que tentam blindar os olhos e não enxergar aquilo que está diante dos olhos, diante daquilo que não tem nem muito como questionar. Então, eu só tenho a concordar realmente e tenho o entendimento de que se cada vez mais a gente esforçar para demonstrar com as nossas ferramentas de trabalho que a ciência nos oferece, aquilo que de fato a gente vai acabar tendo mais oportunidades de tentar contrapor essas visões, infelizmente, distorcidas que a gente tem visto acontecer em vários setores da nossa sociedade, infelizmente. Eu até ia comentar isso porque talvez sempre existam essas pessoas que falam que a vacina não funciona, ou então vai ter gente falando que é para tomar água sanitária, ou é para comprar um remédio X, e aí acaba o remédio X na farmácia e prejudica as pessoas que precisam daquele remédio. Então, tá aí acho que o nosso papel, né, de continuar e cada vez mais divulgar a ciência e dizer, mostrar o quanto que é importante, né? Esse eu acho que é o nosso grande papel e desafio que vai sempre existir, talvez. Eu acho que um dos grandes problemas também é essa velocidade também que as pessoas às vezes querem de determinados resultados. Eu concordo plenamente com o Paulo, com o Luciano e com a Beatriz, né? E algumas coisas, às vezes, na tentativa das pessoas ajudar, elas atropelam, né? E aí algumas informações, elas ficam tumultuadas, né? E agora a Beatriz falando, eu lembro muito de ontem, né, da conversa que teve também essa mesma mesa redonda que teve com a Cíntia, que é da TechSynapse, foi a Beatriz, foi a Vitória e o Luciano, né? E falando sobre os canais, né, de comunicação, de você trazer a ciência, né, de uma forma mais próxima, né, à população, até mesmo diferentes canais de ciência. Eu sou a prova viva, né? O Luciano e outras pessoas que já me conhecem do grupo sabem, assim, eu estar nesse momento aqui é um momento, assim, histórico para mim, para quem me conhece. A vida inteira eu sempre fugi, né? Desde pequenininha, né? De fotos ser filmada ou qualquer tipo, né? De exposição. Quando o Luciano me chamou, se fosse em outro momento, com certeza eu não aceitaria, como já não aceitei outros convites, mas nesse momento, né, de pandemia, de tantas reformulações, né, de tanto aprendizado,
eu não poderia deixar de contribuir e também entrar nesse universo, porque realmente, como o Paulo começou a apontar esse caminho, depois o Luciano e a Beatriz começaram a falar, essa parte de usar a comunicação, o canal, eu até já fiz já a inscrição do canal, agora eu quero entrar também no canal da TechSynapse, também lá no Pode o quê, Bia? Não lembro direito, lá o Pode Mais, né? Pode Mais Podcast. É o Pode Mais Podcast. Por quê? Porque quanto mais você informa, né, você traz a população para o nosso lado, para o conhecimento, de uma forma mais suave e sendo passado por profissionais que trabalham diretamente com isso, tendo suporte de outras pessoas interagindo, realmente você começa a trazer essas pessoas mais para o lado da ciência. E aí, esses contratempos que estão acontecendo, infelizmente, eles começam a ser também ponderados, porque a pessoa fala, peraí, mas eu vi isso aqui em tal canal, então as pessoas começam a ter essa oportunidade de escolha e de entender um pouco mais. Então, acho que essa pandemia ela está fazendo muitas mudanças. Eu sou a prova viva disso, né? Eu sei da dificuldade que eu tive para estar aqui, a hora que ligou a câmera ali, eu sei o que eu senti, que foi uma coisa que eu lutei, foi uma vida inteira, e eu falei, eu não posso deixar, né, de dar uma pequenininha contribuição, uma minúscula contribuição, mas eu falo, tá, eu estou fazendo o meu melhor, né, e eu nunca pensei que ia estar lá no Congresso Digital de Nanotecnologia, dando os likes e fazendo. Então eu olhei e falei assim, eu preciso interar, como eu sei que muitas pessoas também estão assim. Então eu fico muito feliz, né, com esse movimento do grupo de vocês, de incentivar a você deixar a ciência de uma forma mais popular, mais próxima, sendo e também tendo ao mesmo tempo esse lado técnico, assim, tão sério sendo apresentado, de uma forma simples, né? Então, a melhor forma de você apresentar, você pode ver que as formas hoje em dia de você, por exemplo, dar uma aula, ela mudou, né? Muitas coisas estão mudando. Então, como representar a ciência, né? E, sem dúvida nenhuma, o congresso que foi liderado aí pelo L Nano, junto com a TechSynapse, ele mostra o caminho, como outros colegas também estão mostrando o caminho. E nós temos que estar aqui para apoiar, para ajudar, né? Contribuir, mesmo que isso seja difícil, mas estamos aí firme e forte para mudar esse cenário, pelo menos tentar contribuir para melhorar esse cenário. Olha, Vera, eu só tenho a te agradecer por ter feito esse desprendimento por nós e te dar uma dica. Você acha que tem todo o perfil para uma youtuber, hein? Eu acho que está começando a nascer uma youtuber e estou vendo que o Paulo já me apoia. Então, cria lá seu canal. Você demora 3 minutinhos para criar e eu e Paulo já vamos nos inscrever nele imediatamente, né, Paulo? Eu me inscrevi no canal de vocês. Quem sabe depois vocês me ajudando, né? Tudo é possível, né? A gente está indo para um bem comum. Então, até isso. Se vocês conseguiram me trazer para essa mesa, né? Essa mesa redonda, tudo é possível, né? Uma coisa que jamais eu pensei em toda a minha vida. Mas isso que é o lado bom, né? É olhar e falar, não, eu preciso reformular isso. E vamos lá, né? Vamos embora, aprende e fica, incentiva e vamos lá. Depois vocês me ajudam aí, vamos que vamos, né? A Beatriz também sinalizou positivamente, já tem 3 inscritos aí, já tá crescendo. Se é um número mínimo, se é um número mínimo é 3, tá ótimo aí. Não, pode nascer com nenhum. 4. Já vai crescer, você vai ver. A gente vai converter isso aí. 5. Tem mensagem chegando no bate-papo aqui, você já tem 5 inscritos, Vera. E você nem criou o canal ainda, para você ver como que tá. Se for para ajudar a ciência, eu faço. Vambora. Eu ia falar disso, que eu gostei muito do ponto que a Beatriz trouxe quando a gente falou de negacionismo, que foi a questão da divulgação científica, né? Às vezes a gente se esforça muito para fazer ciência, né? E é super importante, evidentemente, né? Onde a gente mais talvez contribua. Mas será que é onde a gente realmente mais contribui?
eu, por exemplo, não sou tão talentoso assim, talvez eu possa contribuir mais fazendo comunicação científica, né? Divulgação científica, e tanta gente brilhante trabalhando nessa área, e isso ajuda demais a tentar diminuir um pouco os efeitos desse pessoal que hoje tem espaço para falar e para desconstruir, como o Luciano bem colocou, uma construção de tão longo tempo, mas a gente tem que se preocupar com isso. Eu vejo que no Brasil hoje está cada vez mais difícil de se manifestar, né? Está tendo também um aspecto de repressão ao pensamento, ao debate saudável, está tendo muito ataque e pouco ouvido, né? E aí sem tomar lado, sem tomar partido aqui, né? As pessoas não se ouvem mais, elas já têm tantas preconcepções, tantas certezas absolutas que ninguém mais ouve. Eu só tenho que, às vezes, saber quem é o mensageiro para saber que eu tenho que atacar, né? Basta isso. É um primitivismo aí, né? E às vezes a gente pode fazer esse trabalho de conscientização, de que é importante ouvir, é importante discutir, é importante debater, é importante respeitar. Essa palavra talvez seja a mais importante de todas. Respeitar até a dificuldade de entender, respeitar paixões, mas ao mesmo tempo tentar ser ouvido, tentar fazer com que plante uma semente de talvez exista uma outra forma de perceber esse fenômeno, talvez tem um outro lado que você não está levando em conta. E isso, no longo prazo, faz diferença. E talvez a gente possa fazer isso só no nosso círculo. E talvez só fazer isso no nosso círculo, onde a gente também vai ter dificuldade, mas também vai ter mais aceitação, já seja o suficiente. Se todos nós conseguirmos fazer isso, todos nós levantarmos essa bandeira no nosso círculo, eu tenho tentado fazer isso, eu estou dando um depoimento meu pessoal de tentar e de apanhar, tá? Estou dizendo assim, não está fácil fazer isso, mas eu acho super importante, eu acho necessário, porque a gente percebe pessoas queridas, pessoas que a gente sabe que são inteligentes, repetindo coisas que não fazem o menor sentido. A gente tem que tentar conscientizar, porque se a gente não conseguir conscientizar quem é próximo da gente, quem a gente gosta, que a gente percebe que está indo para um caminho perigoso, aí a gente está abrindo mão até do nosso papel social, né? É um pouco fica esse apelo aí para quem está ouvindo a gente aqui refletir a respeito. É isso mesmo, Paulo. A gente, de fato, no Brasil não pode, de modo algum, permitir que uma mentira contada várias vezes, ou dependendo de quem está contando, venha a se tornar uma verdade. Então, a gente tem que esforçar muito mesmo, e eu concordo totalmente contigo, que isso é um efeito que, se a gente estiver pensando em como agir, certamente esse efeito ali próximo de um para o outro, dentro das próprias redes sociais, dos nossos universos, eu tenho acompanhado o trabalho, e eu chamo isso de trabalho que você tem feito nesse sentido, é fundamental para que a gente possa fazer com que a construção citada por mim anteriormente possa efetivamente continuar de pé e a gente possa, na realidade, expandi-la e colocar não um puxadinho, mas sim construir algo cada vez maior relacionado às áreas de ciência, tecnologia, inovação e mesmo aos aspectos relacionados à sociedade, que a gente não pode perder aquilo que foi tão a grandes esforços para alcançar onde nós chegamos, de repente perder tudo aquilo que foi alçado do ponto de vista daquilo que nós já logramos até o momento. Aproveitando, Vera, tenho já uma notícia para você, que seu canal ainda não criado já tem 7 inscritos. Então, aqui as manifestações no bate-papo já nos permitem dizer isso para a sua pessoa. Além disso, temos uma série de comentários para você ver que além de já ter inscritos e já ter certamente um monte de likes, você já tem também comentários nas suas postagens, o que é bem interessante. Então, você já tem da Lívia, ela comentou parabéns pela superação, Verinha, e várias exclamações. Tivemos a Lívia de novo manifestando favoravelmente a postura que você está tendo. Temos aqui um caso da Cíntia, que foi uma das pessoas que se inscreveu. Outro caso da Marlinda, que te deu os parabéns, Vera, emocionante. E a Lívia também, que manifestou uma série de expressões favoráveis à sua pessoa em relação à criação do seu canal. Dentro de alguns minutos, assim que nós acabarmos essa mesa redonda, continuaremos em contato para a criação do seu canal.
tem algo a se manifestar diante dessa aclamação popular? Eu me emociono porque é uma, uma postura minha, né, que você olha e fala assim, não tem como não agir, né? E você vê o movimento de tantos colegas, né, indo nessa linha de frente, tentando contribuir. E quando você me fez o convite, eu olhei e falei assim, eu não posso ficar numa situação confortável ou ser covarde, né? Então é o enfrentar, né? É superar, né? Então eu sei o que eu passei aqui nos primeiros minutos, né? Para estar aqui, e é um caminho sem volta, né? Porque é uma necessidade de ser mais uma gotinha aí no oceano para somar, né? Você vê outros colegas nessa linha de frente e nós temos essa responsabilidade, né, de ajudar a divulgação da ciência de uma forma tranquila, né, e de uma forma que possa chegar à população e para outros colegas também, respeitando como o Paulo muito bem disse, o ponto de vista de cada um, mas trazendo essas informações para que as pessoas possam ter a possibilidade das decisões, das escolhas, né? Então, se você perguntar agora, eu estou aqui, né, com a emoção assim aflorada, né, muito agradecida. Se você falar, Vera, diga uma palavra, né? É gratidão, né? Gratidão pelas oportunidades, né? E aproveitar as oportunidades para somar junto com tantas pessoas que já estão há tanto tempo nessa linha de frente. Eu estou aqui para aprender, para ajudar, e vocês me ajudem aí no futuro a abrir um canal também, e vamos somando junto aí com os desafios, e como vocês muito bem falaram, né? Vamos seguindo, né? Aí, obrigada aí pelas pessoas que estão querendo abrir o canal, estão querendo já entrar no canal, né? Eu não entendo muito bem isso, mas eu vou aprendendo. Tem ótimos professores aí para me ajudar. A gente que te agradece, Vera, e eu acho que dentro do conceito que a gente pensou para essa mesa redonda, voltado para entender essas perspectivas do desenvolvimento, da pesquisa, da inovação nesse período pós-pandemia, eu tenho quase que certeza que um principal legado que a gente vai levar é realmente essa possibilidade de uma mudança de atitude de pessoas, e você está um exemplo claro disso, onde há possibilidade sim de nós adaptarmos às mudanças e efetivamente conseguimos até mesmo comunicar de maneiras diferentes, como a gente discutiu e debateu tanto já na mesa redonda de ontem. Eu só tenho realmente a te agradecer, a agradecer à Beatriz e ao Paulo por terem estado aqui conosco e propiciar esse momento de discussão sobre perspectivas acerca de tema tão relevante para o nosso país e para a nossa sociedade, que é a questão do desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Não sei se algum de vocês tem mais algum comentário ou colocações. Não recebemos mais perguntas, só agradecimentos ali. Eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer a oportunidade, agradecer a cada colega aqui da mesa redonda e todos os participantes pela oportunidade, e é isso, né? Gratidão, e vamos seguindo, né? Unidos, né? E muito obrigado. Agradeço também pela oportunidade de participar dessa mesa redonda, outra mesa redonda aqui do simpósio, junto com essas pessoas incríveis, discutindo um assunto tão importante também. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Sim, obrigado, foi maravilhoso. Obrigado pelo espaço, #gratidão. Tamo aí, Vera, gratidão. Tamo junto. Bom, obrigado novamente a todos vocês que abrilhantaram essa mesa redonda. Agradecemos muito também a todos aqueles que nos acompanharam nessa que é a última atividade dentro do nosso 9º simpósio do Laboratório de Nanobiotecnologia e 5º simpósio do Laboratório de Prospecção de Compostos Bioativos. Agradecemos todos que assistiram à nossa transmissão, nos enviaram perguntas para movimentar essa discussão e torná-la mais vibrante do ponto de vista desse tema tão importante para nós.
E, novamente, agradeço e desejo um ótimo final de tarde para todos e uma boa noite também a todos.